Olá, eu sou a Juliana de Medeiros Pereira, sou estudante do curso Bacharel em Psicopedagogia pela Uninter, no Polo de Piracicaba. Estou fazendo esse vídeo para falar sobre o portfólio da fase 2 do módulo B, né? Que tem como tema povoamento e gamificação, uma estratégia de aprendizado. Então, a proposta desse portfólio é que a gente pense numa estratégia para tornar uma aula mais atrativa usando o conceito da gamificação, né? Então, pensando nessa questão, a proposta é que a gente elabore um jogo para poder usar nessa aula falando sobre o povoamento e da cidade, né, onde a gente mora. No meu caso aqui de Piracicaba. Então, pensando nessa questão da estratégia de fazer isso, o jogo que eu desenvolvi, ele pensa da seguinte maneira. Vai ter a narrativa, vai ter a professora conduzindo a aula, né? E ela vai, durante a condução da aula, ela vai falar sobre o início do povoamento, né, da cidade de Piracicaba e vai introduzir um jogo que foi feito no PowerPoint, para um jogo interativo, onde ela vai apresentar imagens da cidade, né, e falar sobre o tema daquelas imagens. Então, aí ela já vai estar ativando a memória das crianças, né, porque basicamente são de lugares bastante conhecidos aqui da cidade, né, e ela vai também tá introduzindo toda a história de Piracicaba e o início, né, da cidade. Eu vou aqui mudar um pouquinho. Então, falando um pouco sobre a ficha técnica do jogo, então o nome escolhido para o jogo foi Descobrindo Piracicaba e Suas Origens. A justificativa, então, como eu falei, o jogo ele é no formato de um quiz interativo, né, onde será apresentado as fotos da cidade e uma narrativa sobre a história da cidade ligada na foto apresentada. Os objetivos, então, como eu falei, é ativar a memória da criança no local dessa foto. Então, ela vai ter uma ficha do lado onde ela vai estar anotando essa questão, né? Então, além de ativar a memória, ela vai estar adquirindo conhecimento sobre a história da cidade e também o objetivo desse quiz é que ela obtenha o maior número de pontos, né, ao responder o quiz. As referências foram o site da prefeitura e a Wikipédia. Então, o material para confecção, além dos sites consultados, foi o programa da Microsoft PowerPoint. Então, é direcionado para as crianças que tenham a idade aí entre 12 e 14 anos, né? Pela questão dessa interatividade com o computador, né? Os participantes é de um jogador por vez. E as regras do jogo, então, são que elas vão analisar a imagem mostrada e para cada pergunta a ser respondida, encontrar a resposta também com base na narrativa onde ela está conhecendo a história da cidade, né? A parte da resposta pode estar na imagem apresentada ou na narrativa descritiva mesmo sobre aquelas imagens, né? Vou mostrar para vocês então como é o jogo no computador. Então, como falei para vocês, esse é a apresentação, né, do jogo. Então, conforme a professora vai introduzindo a aula, né, aí as crianças vão estar em seus computadores, né, ela vai iniciar o jogo, então ela começa aqui indo para a regra do jogo, né, onde ela vai receber as orientações de como ela vai ter que fazer, e então ela vai prestando atenção na narrativa da professora, no que a professora vai estar descrevendo, e ela vai chegar em páginas assim, né? Então, dentro da narrativa, daí a professora vai falar, por exemplo, sobre uma das primeiras construções daqui da cidade, né? Aí ela encontra essa narrativa falando sobre isso e seguida da pergunta, que daí ela vai responder, né? Tá nesse formato aqui
de múltipla escolha, né? E daí assim, uma vez que ela responda corretamente, ela vem para essa página, né? E daqui ela prossegue. Mais uma vez, daí aqui fala sobre o nome, né, da cidade, sua origem e tudo mais. Fala sobre quais são as características dessa questão do nome, né, para ela poder responder a próxima pergunta, né? Se por um acaso ela errar, que nem a resposta correta seria lugar onde o peixe para, né? Mas se ela errar, por exemplo, ela colocar a opção errada, ela vem para a página e ela realmente ela não retorna para a mesma pergunta. Ela, na verdade, ela vai seguir em frente, porque ela também, a gente vai ter que analisar também como a criança lida com a frustração quando ela se depara com um erro, né? Então, ela vai ter, a gente vai ter esse respaldo também para poder analisar essa questão também, né? E assim é um jogo simples, né? De 5 perguntas, né? Que ela vai chegar, né? Ao final, vou colocar. Como eu falei, bom, não consigo voltar nesse momento, mas como eu falei, se ela, por exemplo, ela errar, continua. E ao final ela vai contabilizar os acertos, né? Que ela vai ver naquela ficha que ela tinha ao lado, onde ela anotou sobre os pontos da cidade, saber se ela conhece, se ela não conhece, até como uma maneira dela de desenvolver o interesse dela em ela ir naquele ponto da cidade para conhecer aquele lugar, para ela se ver dentro da história também, né? E aqui também, e a questão da pontuação, o que ela acertou, o que ela errou, né? A somatória que vai definir daí quanto ela teve dos acertos ou erros, né? Ou seja, a cada acerto 2 pontos, para cada erro desconta 1 ponto, né? E com base nisso, nessa somatória, é que ela vai receber o prêmio dela, que vai ser definido pela professora. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da proposta que eu trouxe, né, para esse portfólio. Peço, por favor, que vocês comentem e curtam o vídeo para eu poder estar entregando esse trabalho, esse portfólio, né? Agradeço muito. Até mais. Tchau.